Meus irmãos, bom dia. Deus nos concede nessa manhã a graça e o privilégio de nos reunirmos aqui como povo de Deus, como família da fé, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do Todo-Poderoso Deus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te dê graça nessa manhã, em nome de Jesus. Eu quero convidá-los para lermos a Escritura Sagrada. Vamos recorrer ao Antigo Testamento e vamos proceder à leitura alternada do Salmo 93. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo 93. Nós vamos ler esse texto juntos. Vamos ler todos os 5 versos. E o povo de Deus fará isso de pé. Então, por favor, se levante e a uma só voz, vamos ler a palavra do Senhor, Salmo 93. Vamos lá? Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono. Tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, à tua casa convém a santidade, Senhor, para todos sempre. Juntos vamos cantar nesse instante o hino 26 do nosso cenário, vamos declarar que o Senhor é grande. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Cantemos ao Senhor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. As mulheres apenas, quando atravesso todos nós, canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Apenas os homens, quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. O grande
grande coro. Minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém. Nós vamos ter uma palavra de oração. Nosso irmão Mateus será a nossa voz diante de Deus. Ele virá aqui à frente e fará a oração. Vamos orar. Esse dia a gente venha te engrandecer, Senhor, e venha conhecer um pouco mais de Ti, Senhor. Que a Tua graça e a Tua misericórdia estejam junto de nós durante todo esse período, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Se assentem, por favor. Nós vamos ler a Escritura Sagrada mais uma vez, agora no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, 4º capítulo. Leremos os versículos 9 a 12. 1 Tessalonicenses, 4º capítulo. Leitura dos versos 9 a 12. A leitura será alternada. Eu vou ler os versos ímpares, portanto vou iniciar a leitura. A congregação lerá os versos pares, juntamente com o nosso irmão Vinícius. Leitura alternada de 1 Tessalonicenses 4, de 9 a 12. O combinado é que eu leio os versos ímpares e vocês os pares. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. E a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. De modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Muito bem, nessa passagem o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, trata com a igreja da capital da Macedônia a respeito da importância do amor e da prática de boas obras. O apóstolo dos gentios afirma que quanto à matéria do amor fraterno, devemos progredir cada vez mais, é o que ele afirma no verso 10. Quanto ao amor fraternal, quanto ao amor que deve haver entre nós, nunca esse amor é suficiente. Ele sempre deve crescer, progredir cada vez mais. O apóstolo Paulo, nos versos 11 e 12, afirma que devemos nos portar com dignidade. O cristão deve viver de maneira compatível com os valores da palavra do Senhor. Esse texto nos desperta, chama a nossa atenção para essa realidade. Diante da palavra do Senhor e diante da conduta que cada um tem, é hora de orarmos, é hora de colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Se eventualmente fizemos algo que o Senhor desaprova, se eventualmente fizemos algo que desagradou a nosso Deus, a nosso Pai Celestial, é hora de implorarmos o seu perdão, é hora de implorarmos a sua graça.
Convido vocês para um tempo de oração silenciosa. Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Nosso irmão presbítero Gilson fará a oração de confissão de pecados ao Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, certos, ó Pai, de que todos os dias nós pecamos contra o Senhor, seja por meio de pensamentos, de atos, de palavras, seja por meio, Senhor, de algo que nós talvez nem percebamos, mas nós agradamos ao Senhor. Mas nós estamos na Tua presença, Senhor, para pedir misericórdia ao Senhor, para pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. Certamente, Senhor, esse reconhecimento não visa nos acostumarmos com o pecado, não visa a subestimarmos a força e o poder do pecado, mas visa nos entregarmos, Senhor, a Ti, entregarmos, Senhor, a nossa fraqueza ao Senhor, colocarmos diante do Senhor toda a nossa dependência, nosso reconhecimento, Senhor, mas ao mesmo tempo, isso também nos faz sair mais fortes das experiências, nos dá motivação, Senhor, nos dá certeza de que o pecado é forte, mas o Senhor é mais forte ainda. O Senhor é poderoso, o Senhor venceu e por nós morreu na cruz do Calvário, para nos dar força e garantia de que também, confiantes no Senhor, nós também podemos vencer o pecado. Nós reconhecemos isso humildemente e oramos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu quero convidá-los para a leitura do texto que servirá para a nossa meditação. Trata-se do Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Por favor, abra a sua Bíblia comigo. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Só desliga as luzes aqui da frente, por favor. Isso, obrigado. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé?
eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e ao mar repreende e lhe obedecem? Nós estamos conversando, desde que retomamos os nossos cultos presenciais, sobre os milagres de Jesus Cristo registrados no Evangelho de Lucas. Hoje alcançamos essa passagem, quando Jesus acalma uma tempestade. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, nós recebemos a tua palavra e cremos que ela procede do Senhor, ela é revelação do Senhor para nós. Nós encontramos na Bíblia, e tão somente na Bíblia, a voz do Senhor, a vontade do Senhor para as nossas vidas. Rogamos, ó Deus, nessa manhã agradável, que o Senhor nos dê a graça e o privilégio de ouvirmos a tua voz por intermédio da exposição, por intermédio do estudo da tua palavra, que é a tua verdade. Ó Deus, nos habilita e nos capacita nesse sentido, é a nossa oração, no nome poderoso do nosso Senhor e mediador, Jesus Cristo. Amém. Prezados irmãos, no final de um dia muito agitado, ensinando as multidões, curando o evangelho, ou melhor dizendo, curando os enfermos e pregando o evangelho do reino, Jesus estava física e mentalmente exausto. Lucas não diz, mas possivelmente Jesus e seus discípulos entraram no barco no finalzinho de uma tarde. O barco provavelmente pertencia a um deles, talvez Pedro. Jesus deu ordem para que o barco fosse para o outro lado do mar, uma área que os judeus evitavam, visto que lá havia grande concentração de gentios, aquela gente que não possuía ascendência judaica hebraica. Nos evangelhos, as viagens de barco geralmente são para o outro lado. Esse é o destino comum das viagens de barco. O outro lado representa a passagem para um território gentil, trânsito simbólico para uma região diferente. Minutos depois que o barco zarpou, Jesus caiu em profundo sono. Sabe aquele sono pesado depois de um dia inteiro de atividade, depois de um dia inteiro de trabalho? Nosso Senhor teve um dia assim e dormiu naquela ocasião. O sono fácil, o sono rápido e o sono profundo de Jesus enquanto navegava revela duas coisas. Em primeiro lugar, revela o quão cansado ele estava e revela também a sua inabalável confiança em seu Pai celestial. Enquanto os discípulos manejavam os remos, enquanto os discípulos lidavam com o leme da embarcação, enquanto os discípulos estavam trabalhando para fazer aquele barco chegar à outra margem, Jesus dormia profunda e relaxadamente. Tudo prosseguia bem, tudo prosseguia normalmente. No entanto, de repente, tudo mudou. A tempestade imprevisível e a tempestade indesejada chegou. O mar da Galileia está localizado no norte do Vale do Jordão. Tem cerca de 21 quilômetros de comprimento e 12 quilômetros de largura. Está aproximadamente a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. O seu leito é uma depressão rodeada por colinas, especialmente na margem oriental, com seus penhascos íngremes. O fato é que quando o vento gelado desce os 3.000 metros de altura do Monte Hermon, que está ali próximo, e se choca com o ar quente que estava em cima do mar, a tempestade desaba. É o que aconteceu. O mar ficou agitado, dava medo. Os homens se seguram com força nos muros do barco, temem cair no mar, pois cair ali é morte certa. Os pescadores lutam intensamente contra o mar, tentando de todo jeito manter a proa do barco dentro d'água. A tempestade é tão severa que experientes pescadores e navegadores temem o pior.
Eles temem o naufrágio. Ondas tempestuosas com seus quase 2 ou 3 metros de altura apavoram e intimidam qualquer um. Lucas é um escritor muito elegante, muito refinado, muito polido, e ele vai dizer que o barco corria o perigo de sossobrar. Sabe o que isso significa? Isso significa que o barco estava quase afundando. Os discípulos chegaram até Jesus, o despertaram dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecendo. O evangelista Lucas emprega aqui 2 vezes a palavra mestre. Ele duplica o vocativo, dando para a gente a nítida expressão do terror agitado que havia se apoderado dos discípulos naquela ocasião. Tempestade é metáfora bíblica de problema e de adversidade. Na Bíblia, histórias sobre o mar não são comuns, não são regulares, e quando ocorrem, devem ser investigadas e consideradas com especial atenção. Algumas tempestades, como aquela que atingiu o profeta Jonas, enquanto ele navegava pelo mar Mediterrâneo, acontecem por causa de desobediência. Sim, algumas dificuldades na vida ocorrem porque a gente vacilou, ocorrem porque a gente pisou na bola, ocorrem porque a gente insiste em desobedecer. Outras tempestades não. Essa, por exemplo, que atingiu os discípulos no mar da Galileia, aconteceu enquanto eles obedeciam a Jesus. Afinal de contas, quem quis viajar aquela hora? Quem quis atravessar o mar da Galileia naquele dia? O próprio Jesus. A tempestade alcança o barco, enquanto os discípulos reagem obedecendo a Jesus. Não interprete toda a dificuldade que surge na sua vida como vara de Deus, como disciplina de Deus, como símbolo de desaprovação divina. Deus, como afirmou o salmista lá no Salmo 103, não nos trata segundo as nossas iniquidades, tampouco consoante as nossas iniquidades, porque se assim fosse, nós nem aqui estaríamos. No meio da tempestade, saiba que Jesus está com você, nesse barco teimoso e valente que é a sua vida e que ainda não afundou. As tempestades nos alcançam? Sim. É difícil? Sim. Mas o barco da nossa vida ainda não afundou, ainda estamos aqui e Jesus está conosco. Então eu quero dizer para você nessa manhã que entrou aqui com o coração desassossegado, intranquilo, saiba que Jesus está com você, mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio de momentos agitados. O sofrimento aparentemente inesperado, imerecido e inocente nos leva a considerarmos a mensagem do livro do livro de Jó. Não é profeta, não. Jó está localizado lá no bloco dos livros poéticos. Nós aprendemos algumas lições com o livro de Jó. A primeira delas é que nós nem sempre sabemos por que nós sofremos. Quando lemos o livro de Jó, nós, os leitores, temos uma vantagem de informação sobre o próprio Jó, porque a gente sabe que Jó estava no meio de uma provação. Jó não sabia. A impressão dele é que Deus havia o abandonado. Nós sabemos que Jó estava no meio de uma provação com a autorização de Deus. O próprio Jó não sabia. Às vezes nós sofremos e não sabemos por que estamos sofrendo. Uma outra lição que aprendemos com o livro de Jó é que os problemas geralmente vêm acompanhados de outros problemas. A dinâmica do livro de Jó, do início do livro de Jó, é curiosa. Mal uma má notícia chega e vem outra. Jó acabou de receber a informação de que havia perdido todos os seus bens, enquanto ele administrava e assimilava aquela perda, já chega outra notícia, pior ainda, sua família inteira morreu. Não é assim na vida? Respeitadas devidas proporções,
A gente está enfrentando um problema financeiro, e no meio do problema financeiro surge um problema familiar, e por conta desses dois problemas a gente fica enfermo emocionalmente. Mal surge um problema, já aparece outro. Na vida é assim. Meus irmãos, a Escritura diz que diante do pedido dos discípulos, mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus Cristo desperta. E quando Jesus desperta, ele faz duas coisas. Ele repreende o vento e ele repreende a fúria da água. Jesus revela o seu poder repreendendo o vento e o mar. Tudo se acalmou, tudo se aquietou, tudo serenou, instantaneamente, subitamente. As tempestades têm início, mas haverão de ter fim. Jesus pode dissipar e desfazer qualquer tempestade. Jesus tem poder e autoridade para fazer esse tipo de coisa. Depois de acalmar a tempestade, depois de acalmar o ânimo dos discípulos, é hora de Jesus admoestá-los, é hora de Jesus ensiná-los, dizendo aquilo que a gente encontra no verso 25. Onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? O que é fé? A Escritura nos ajuda com uma definição simples e profunda, que a gente encontra lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem puder me ajuda. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e convicção, certeza de fatos que se não veem. Fé é isso. A fé surge do encontro das impossibilidades humanas e da possibilidade de Deus. A fé surge exatamente naquela intersecção entre a impotência humana e a potência divina. Deus pode fazer todas as coisas. Eu gosto muito de um quadro chamado Cristo na Tempestade do Mar da Galileia. Esse quadro foi pintado por Rembrandt, um pintor holandês do século XVII e de origem calvinista. Rembrandt parece insinuar na sua pintura que se você se concentrar na tempestade, você fica dominado pelo medo. E se você se concentrar em Jesus, você fica confiante. Dos muitos discípulos que estão dentro do barco, na pintura, apenas um está olhando para Jesus e está em atitude de oração. Depois procure o quadro lá no Google para você ver. Diante de toda essa realidade, a pergunta dirigida por Jesus aos seus primeiros discípulos ecoa nesse templo nessa manhã. Onde está a vossa fé? Em quem nós confiamos? Na economia, na medicina, na ciência, na política? Não. Não podemos confiar nessas coisas. Devemos confiar tão somente, unicamente, no Todo-Poderoso Deus. Não é de se surpreender que a tempestade e o mar tivessem assustado os discípulos. No entanto, uma vez que o perigo passou, parece-nos que o medo dos discípulos deveria ir embora. Todavia, isso não aconteceu. Com o fim do temporal, o medo dos discípulos aumentou. Eles não apenas continuaram com medo, o medo aumentou. No final da tempestade, a Bíblia diz que aqueles homens estavam possuídos por temor e por admiração e diziam: quem é este? Quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedecem? Eu gosto desse texto porque repreender o vento e o mar, qualquer um pode fazer. Qualquer doido pode chegar lá no mar e falar: olha, mar, fica quieto. Qualquer um pode fazer isso. Agora, repreender o vento e o mar e tudo ficar quieto, é só Deus que pode fazer isso. Os discípulos estão ali fascinados, boquiabertos e com medo diante de Jesus. Quem é esse que manda e faz acontecer? Ele manda até na natureza. Quem é esse?
na minha muito modesta opinião, esse é um dos principais textos do Novo Testamento. Esse é um dos textos mais especiais para os cristãos, por dois motivos. Porque, em primeiro lugar, ele registra a atitude conveniente diante de Deus. Certo teólogo afirmou que diante do Senhor ele era tomado por fascínio e temor, ao mesmo tempo. Diante de Deus, o ser humano sente temor e fascínio concomitantemente, ao mesmo tempo que nós somos atraídos por Deus, pela beleza de Deus, pelo poder de Deus, da mesma forma que Deus desperta a nossa curiosidade, nosso desejo de estarmos próximos dele, ao mesmo tempo dá vontade de fugir dele, porque ele é santo e eu sou completamente pecador. Como continuar em sua presença sem ser fulminado? Deus é essa realidade que nos atrai e que também nos dá medo. Diante de Deus a gente sente temor e fascínio concomitantemente. A segunda verdade que esse texto registra, e que é especial demais para nós cristãos, é que essa passagem revela para nós que Jesus Cristo é e era verdadeiro Deus e verdadeiro homem ao mesmo tempo. Eis o mistério da fé. Deus, o Criador, o totalmente outro, fez-se menino. Deus virou gente. Deus se encarnou. Deus nasceu como um bebezinho, aparentemente inofensivo. Deus tomou forma de gente na pessoa de Jesus. Essa é a fé dos cristãos. Jesus Cristo é verdadeiro homem e verdadeiro Deus ao mesmo tempo. Nessa passagem nós encontramos o onipotente Deus repreendendo a fúria do vento e do mar, e encontramos também um homem que ficou cansado depois de um dia inteiro de trabalho. Meus irmãos, tornar-se humano não exigiu o abandono de sua divindade. Permanecendo o que era, a saber, Deus, Jesus Cristo se tornou o que não era, a saber, homem. Jesus pertence a esse mundo. No entanto, no meio dele, ele é um outro inconfundível. Nisso consiste o mistério de sua influência e de sua rejeição. Caminhando para o final dessa nossa reflexão, gostaria de dividir com vocês uma frase do teólogo reformado Karl Barth. Ele que, por toda a eternidade, decidiu para nosso bem tornar-se homem em Jesus Cristo, tornou-se homem efetivamente no tempo e permanecerá sendo pelos séculos dos séculos. Eis Jesus Cristo. É esse fato absolutamente perturbador, incomparável e único em seu gênero que constitui o centro do cristianismo. Meus irmãos, tempestades são imprevisíveis. São também inadministráveis. No entanto, tempestades têm começo e têm fim. Você que está no meio de uma grande tempestade existencial, emocional, familiar, profissional, financeira, o barco ainda não afundou. Você está aqui. E a melhor notícia de todas, Jesus Cristo está com você. Que o Senhor te fortaleça e te dê graça. E que o Senhor sossegue o nosso coração. É o que nós vamos cantar nesse instante. Hino 254. Esse hino retrata justamente essa história que a gente acabou de considerar. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, parece que não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Estamos já prestes a submergir e no coro entoaremos a seguinte verdade. É como se Jesus dissesse para a gente: calma lá, as ondas atendem ao meu mandar. O que vem depois?
sossegai. Vamos cantar. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, e leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mal que me encobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei dos céus e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu Pai, nós imploramos para que o Senhor tranquilize o nosso coração. Imploramos graça, ó Deus, a fim de que, fortalecidos, animados pelo Senhor, que a gente se aproxime agora de Tua mesa, a fim de sermos alimentados do próprio Cristo,
a fim de sermos alimentados, ó Deus, pelo próprio Trino Deus, que faz companhia em todo tempo e que nos ajuda no meio da tempestade. Ó Pai, abençoe a igreja reunida nesse momento, que o Teu Espírito, ó Deus, console, quebrante e fortaleça os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos nos preparar agora para celebrarmos a ceia do Senhor e faremos isso cantando. Vamos cantar uma canção. O pessoal que vai cantar, vem aqui à frente, os meninos que tocam já estão aqui. Nós vamos cantar uma canção que tem tudo a ver com o momento da ceia, com o momento da Eucaristia. Você que ainda não retirou o seu kit, está ali atrás. Você pode retirá-lo enquanto nós cantarmos. O povo de Deus vai se levantar. E a uma só voz cantaremos: no nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz. Nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Não me sinto estranho aqui. Este é o meu lugar, o perdão que tenho em ti, aprendo a perdoar. Quem serve o vinho e parte o pão é o próprio Cristo ressurreto, nosso irmão, o Rei da terra e céus, é nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos comunhão. Entre o povo do Senhor, verdadeiro lar, Cristo está presente aqui, neste celebrar, e logo vamos nos reunir num grande encontro preparado que há de vir. A glória do Senhor em todo esplendor, com vinho e pão celebraremos comunhão. Com vinho e pão celebraremos comunhão. Amém. Vocês se assentem, por favor. O pessoal da música pode permanecer aí. Nós vamos cantar mais uma canção daqui a pouquinho. Mas antes de comermos pão e bebermos do cálice, nós vamos fazer uma oração. Essa oração pertence à tradição da igreja. Essa oração era realizada na liturgia da igreja de São Pedro, lá em Genebra, na época do reformador João Calvino. Orações escritas não são estranhas à tradição protestante. Você não tem motivo nenhum para se escandalizar, tá? Nós faremos essa oração. Nas partes em branco, dirigente, eu vou ler, vocês lerão as partes que estão em amarelo, juntamente com Vinícius. Pode ser Vinícius. Consegue enxergar daí? Se quiser se virar, não tem problema. Eu não estou conseguindo enxergar ali direito.
Beleza, gente? Esse é o nosso combinado. Eu leio as partes do dirigente e vocês a parte da congregação. Vamos lá? O Senhor esteja convosco. E também contigo. Elevemos os nossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É bom, belo e justo louvar ao Senhor e render-lhe graças. É verdadeiramente bom, belo e justo que sempre e em toda parte rendamos graças a Ti, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Principalmente, porém, nós Te louvamos pela ressurreição de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, pois é Ele o verdadeiro Cordeiro Pascal, que foi sacrificado por nós e tirou os pecados do mundo. Pela sua morte destruiu a morte, e pela sua ressurreição nos conquistou a vida eterna. Portanto, com o teu povo de todo o tempo e lugar, e com a multidão dos anjos que não cessam de proclamar a tua glória, nós te louvamos, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terra estão cheios de sua glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nós te louvamos, Pai eterno, porque nosso Salvador nos deu este santo sacramento, como memorial de sua morte e sacrifício, até a sua vinda de novo em poder e grande glória. Portanto, em memória de teu Filho, nosso Senhor, tomamos esse pão e esse cálice, proclamando a sua morte e ressurreição. Grande é este mistério da fé. Cristo morreu, Cristo ressuscitou, Cristo virá de novo. Deus de toda graça, derrama teu Espírito sobre nós e sobre estas tuas dádivas de pão e vinho, para que ao comer deste pão e beber desse cálice, possamos conhecer a presença de Cristo e estar unidos com Ele e unidos com todos os que se alimentam dessa mesa. Conserva-nos fiéis no teu serviço, até quando Cristo vier de novo e nos sentarmos à mesa com Ele, com todo o seu povo, na alegria do teu reino. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda honra e glória te sejam dadas, ó onipotente Pai, agora e sempre. Amém. Prezados irmãos, é em memória do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, na noite em que ele foi entregue, Jesus tomou o pão, o partiu, como símbolo do que aconteceria com ele, e disse: este é o meu corpo partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Por modo semelhante, tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Eu não me relaciono com vocês por conta de méritos, por conta de suas ações. Eu me relaciono por graça. Eu me relaciono orientado por misericórdia. Então é com essa compreensão que o povo de Deus nesse instante vai comer do pão e beber do cálice. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Vamos cantar essa verdade, o povo de Deus vai se levantar mais uma vez.
Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu O amor só conheci canções que falavam de ilusões. Mas pela cara de frente, isso fala toda gente, pois Ele deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu O amor só conheci canções que falavam de ilusões. Mas pela glória é diferente, isso fala toda gente, pois Ele deu-me seu amor. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu. Sim, diferente hoje é o Amém. Nosso irmão diácono Vinícius fará a oração final e depois a bênção apostólica será impetrada. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos achegamos a Ti através de Cristo, que nos abriu um novo e vivo caminho, pelo qual temos livre acesso à Tua presença. Ó Senhor, sabemos que Tu és o Criador de todo o universo e se importa conosco. Ó Deus, os Teus olhos passam por toda a terra e nos veem aqui em ajuntamento, todos em comunhão, unidos pela mesma fé, buscando louvar e engrandecer o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele se entregou em nosso lugar. Nós não merecíamos, Senhor, somos pecadores, mas o Senhor moveu-se em compaixão à nossa condição miserável e nos encontrou no nosso lugar de pecaminosidade, Senhor, e nos transportou do reino das trevas no qual vivíamos para o reino da Tua luz. Louvado seja o Teu nome, desde agora e para todo sempre. Ó Senhor, despeça-nos nessa alegria de estarmos em comunhão uns para com os outros, na alegria de estarmos em comunhão com o Senhor, e dá-nos um dia cheios da Tua bênção, cheios da Tua paz, que nós estejamos, ó Deus, em conexão com o Senhor, em adoração contínua ao Teu nome, pois o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o nosso louvor, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o eterno e bendito Pai, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida, com a minha vida,
com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém.